Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2023 da Taesa. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea. Temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para isso, basta clicar no botão Interpretation, através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível o material completo da divulgação de resultado. É possível fazer o download da apresentação em inglês, também no ícone de chat. Os participantes não poderão habilitar seus microfones durante todo o evento. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva a sua pergunta que entrará na fila. Ressaltamos que as perguntas podem ser enviadas durante a apresentação e serão lidas ao vivo pelo gerente executivo de RI, Cristiano Grangeiro, e pela especialista de RI, Juliana Castelli, e respondidas em seguida pela diretoria durante a sessão de Q&A. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Taesa, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros, e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Taesa e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora passarei a palavra ao Cristiano Grangeiro para iniciar a apresentação. Bem, bom dia a todos. Sejam bem-vindos à apresentação dos resultados do segundo trimestre de 2023 da Taesa. É um prazer recebê-los aqui para apresentar a evolução dos nossos resultados. Lembrando que vocês poderão fazer suas perguntas durante toda a apresentação através da plataforma pelo botão de Q&A. Ao fim da apresentação, nós abriremos o espaço para perguntas e respostas, onde as suas dúvidas serão esclarecidas durante essa sessão pelos nossos diretores aqui presentes. Esperamos que vocês tenham uma boa videoconferência. Bem, então vamos lá. Começando pelo slide número 3, nós gostamos de destacar que nossa missão, visão e valores estão em todas as nossas apresentações, sejam elas internas ou externas. E é uma maneira importante de mantê-los sempre presentes e vivos entre todos os nossos stakeholders interessados na Taesa. Nossa missão é conectar o Brasil com energia segura e confiável. Nossa visão é ser a transmissora de energia de maior valor para a sociedade, e os nossos valores são baseados em questões fundamentais, que é o cuidado com as pessoas, a integridade e a confiança, a excelência no nosso dia a dia. E para que tudo isso aconteça de fato, nós lembramos sempre que a Taesa somos nós, reforçando o protagonismo de cada um de nós, responsável pela existência e pelo sucesso dessa companhia. Indo agora para o próximo slide, número 4, nós sempre apresentamos aqui a evolução do nosso programa de sustentabilidade, que é um pilar fundamental na continuidade e perenidade do nosso negócio. E um projeto fundamental dentro do nosso pilar estratégico de sustentabilidade é o nosso sistema de gestão integrado, Taesa, ou como costumamos chamar aqui de SGIT. O sistema de gestão integrado engloba a certificação de 4 normas ISO: a 9001 de gestão de qualidade, a 14001 de gestão ambiental, a 45001 de gestão de segurança e saúde ocupacional e a 55001 de gestão de ativos. E está totalmente alinhado ao nosso planejamento estratégico. O seu objetivo é avançar cada vez mais na melhoria dos nossos processos, garantir a qualidade na gestão e excelência no exercício das nossas atividades, respeitando assim as pessoas, o meio ambiente e agregando valor às nossas partes interessadas. A companhia está engajada, empenhada e alinhada com os benefícios e ganhos da implantação do SGT. Esse projeto tem tido o envolvimento de todos e é atualmente
uma das grandes iniciativas na Taesa dentro da ótica de sustentabilidade e continuidade do negócio. Os benefícios são diversos. A padronização e melhoria contínua dos processos. Todas as normas ISO, por natureza, já prevêem e exigem a padronização dos processos das empresas, e é o principal legado e benefício de uma certificação ISO. Melhoria contínua também é um requisito comum das normas, e, atendendo a esse requisito, a companhia já inclui em seus processos a necessidade de rodar um PDCA. O aumento da produtividade, eficiência e competitividade também é um tema super importante dentro do SGT. É um ponto fundamental para que a gente continue e dê continuidade ao nosso negócio e busca por oportunidades que agreguem mais valor à companhia. Outro tema importante é o foco no resultado e, óbvio, com mitigação e redução dos riscos operacionais. Também é um sistema que estabelece uma maior integração entre as áreas e os processos, além de exigir como atendimento às normas, comprometimento da liderança e engajamento dos liderados. E também no compromisso com atendimento aos requisitos legais. A empresa concentra seus processos e atividades na maior extração de valor dos ativos para a empresa, contribuindo assim para o resultado através desse atendimento a requisitos legais. Por fim, o SGIT, né, o Sistema de Gestão Integrado, ele fortalece os valores da Taesa, visto que eles estão contidos na política do sistema. Inclusive, essa política hoje está disponível no nosso site de RI, que indica, assim, as suas diretrizes. Além disso, ele fortalece a nossa marca e a relação com as nossas partes interessadas, uma vez que a gestão e a tomada de decisão são mais amplos, a fim de atender necessidades e expectativas de todas as nossas partes. Indo para o próximo slide, até para dar um panorama rápido dos avanços do Sistema de Gestão Integrada da Taesa, destacamos aqui algumas realizações. Realizamos, né, fizemos uma revisão de todos os processos da companhia, inclusive a nossa cadeia de valor e todos os instrumentos normativos que regem esses processos, buscando aí uma otimização dos fluxos que as diversas áreas acabam realizando no dia a dia. Fizemos também a consolidação e aprimoramento dos indicadores de atendimento às partes interessadas. Naturalmente, entre elas estão os acionistas da companhia, onde temos mapas de monitoramento e medição com metas e periodicidade de acompanhamento. Realizamos também as auditorias internas focadas nos atendimentos dessas 4 normas ISO, que nós falamos, para avaliação de possíveis gaps, riscos e oportunidades de melhorias, possibilitando ações prévias para a certificação das normas. E também, por fim, fizemos o levantamento de oportunidades e melhorias desse processo, envolvendo mapeamento de riscos e oportunidades referentes aos processos-chave da companhia, com seus respectivos controles e as avaliações de eficácia das ações. E, atualmente, estamos trabalhando na avaliação e implementação das oportunidades levantadas para a melhoria dos processos, antes de realizar as auditorias, né, de certificação, e, finalmente, certificar dentro das 4 normas ISO, que é um ponto super importante dentro dos benefícios que nós apontamos no slide anterior. Nossa intenção aqui é ter uma certificação plena desses 4 normas até o ano que vem, e o trabalho tem sido bastante intenso. Entendemos que os benefícios serão realmente transformadores e perenes para a Taesa. Indo para o slide número 6, antes até de começar a apresentação efetiva do resultado do trimestre, nós destacamos aqui o novo ciclo da RAP 2023-2024, que foi publicado por uma resolução homologatória da ANEEL, agora recentemente em julho, e estabelecendo esse novo ciclo. Naturalmente, esse ciclo ele afetará o resultado regulatório a partir do próximo trimestre, a partir do terceiro TRI de 2023. O que é interessante destacar aqui é o crescimento da RAP operacional da companhia entre os ciclos 22, 23, né, para 23, 24, de 4%. Quer dizer, a gente está falando aí de um aumento de receita anual permitida de 144 milhões de reais na comparação entre os ciclos. Lembrando que cada ciclo se inicia em 1º de julho e vai até o 30 de junho do ano seguinte. Tivemos uma perda de receita para as 21 concessões
de categoria 2 em função do GPM, que acumulou no período de 12 meses de 4,5% de deflação, quer dizer, negativo, e um aumento da receita para as 19 concessões de categoria 3 pelo reajuste de 3,9% do IPCA acumulado nesse mesmo período. Tivemos ainda uma redução das últimas reduções de 50% da RAP de categoria 2, né, as concessões AT3, Lumitrans e STC, na faixa de 70 milhões de reais. Mesmo com a deflação do IGPM e essas últimas reduções, 50% da RAP das concessões de categoria 2, apresentamos crescimento, que foi motivado pelos empreendimentos que foram concluídos e outros que estão finalizando a sua conclusão, por exemplo, como Ivaí Santana. Então, a gente está falando aí de 258 milhões de reais de receita operacional na comparação entre os dois ciclos. O dado importante é que esses projetos impactaram positivamente a RAP nesse ciclo, e ainda há mais de 380 milhões de RAP adicional vindo de novos projetos em construção que vão entrar em operação nos ciclos futuros. Isso é, somando tudo, nós estamos falando aqui de mais de 4 bilhões de RAP contratado, né, RAP total, a valores de hoje, que é um marco super relevante para a companhia em termos de receita anual. Outro fato importante é destacar que passamos pelo último efeito de redução de 50% da RAP de categoria 2. Quer dizer, não vai haver mais reduções futuras com as nossas concessões correntes. Bem, agora vamos para o slide número 7, onde nós entramos especificamente no resultado do segundo trimestre de 2023. E a gente apresenta aqui os principais destaques do trimestre. Bem, o primeiro deles aqui foi o sólido resultado regulatório, com um crescimento anual de 74% do lucro líquido, quer dizer, na comparação entre o 2T23 contra o 2T22, nós apresentamos esse resultado bastante sólido no lucro líquido regulatório. Tivemos também um impacto positivo no crescimento anual do EBITDA, né, nessa comparação, de 15%, e na margem EBITDA de 1,5 pontos percentuais, em função da entrada em operação de 5 projetos, e nós destacaremos mais à frente. O terceiro grande destaque aqui foi o aumento da geração de caixa, a queda no custo médio da dívida e a redução do nível de alavancagem no trimestre. Então, a gente está falando aqui do efeito dentro do segundo trimestre de 2023, com efeitos bastante positivos tanto no caixa quanto na dívida. O próximo destaque aqui foi o destaque aqui da manutenção da nossa eficiência operacional, com altos índices de disponibilidade e a reversão aqui de uma parcela variável que foi motivada por eventos fortuitos. Um outro importantíssimo destaque aqui do trimestre foi o início da operação da concessão Saíra, que foi o lote 5 que nós arrematamos no final do ano passado, e onde nós passamos a receber uma receita anual permitida já na assinatura do contrato, foi dia 30 de março de 2023, da ordem de 121 milhões de reais. E foi um sucesso nessa antecipação dessa integração, e vamos, obviamente, falar um pouquinho mais no final da apresentação. E, por fim, um destaque importante a dar aqui foi o anúncio que nós fizemos de distribuição de proventos, que foi aprovado pelo Conselho de Administração, no valor de 313,4 milhões de reais, que dá em torno de 91 centavos por unit, entre dividendos de JCP, onde a data base dessa distribuição é dia 7 de agosto, e o pagamento efetivamente vai acontecer no final do mês, dia 29 de agosto. Bem, era isso que nós tínhamos para destacar no slide. Agora a gente vai passar nos próximos slides para dar mais detalhes sobre cada um desses destaques. Indo então para o slide número 8, sobre o resultado regulatório, que é aquele que reflete diretamente a geração de caixa da companhia, tivemos mais um trimestre bastante robusto. A receita líquida da companhia, consolidada, fechou o trimestre em 633 milhões de reais, 13% melhor que o segundo TRI de 2022.
No acumulado de 6 meses, também tivemos um desempenho bastante parecido, de um pouco mais de 13%. Esse crescimento foi explicado basicamente pelo início da operação de sair a primeira fase, que passou a ser administrado pela Taesa, a partir da assinatura do contrato de concessão em 30 de março deste ano, assim como pela entrada em operação parcial das novas fases de Santana, além, naturalmente, do reajuste inflacionário do ciclo 22-23 da RAP. E esses efeitos foram compensados, em parte, pela redução de 50% de algumas das nossas concessões, aquelas de categoria 2. Com isso, o EBITDA regulatório consolidado da companhia também apresentou um sólido desempenho e cresceu na comparação anual em torno de 15%, tanto no 2T23 quanto no acumulado do ano. E fechamos os 6 meses do ano com EBITDA de mais de R$ 1 bilhão. Vale ressaltar que os novos projetos também pressionam os custos operacionais, naturalmente. Entretanto, a margem EBITDA cresceu, visto que esses projetos acabam gerando eficiências e sinergias quando são incorporados pela nossa gestão. Um bom exemplo aí é Saíra, mas vou deixar para falar um pouquinho mais à frente desse caso de sucesso. A margem fechou o segundo TRI com 84,5%, maior que o 83% do mesmo período do ano passado, e a margem acumulada do ano fechou em quase 86%, também melhor que nos 6 meses do ano anterior. Nosso desempenho operacional continua em níveis muito altos. Essa pequena queda aqui percebida no índice de disponibilidade se deve ao caso de sabotagem que mencionamos no trimestre passado e que já foi um caso de reversão de parcela variável no próprio trimestre. Nós falamos isso no call passado. Falando em parcela variável, é importante separar aqui novamente a PV técnica ocorrida efetivamente no trimestre das provisões e das reversões de eventos de períodos anteriores. É possível perceber que a PV do ano corrente ficou praticamente em linha com a PV do ano passado. Bem, as diferenças se devem novamente às contabilizações de eventos de outros períodos. Inclusive, além da reversão da PV do evento de sabotagem que ocorreu na Novatrans no início do ano, revertemos uma provisão nesse trimestre, por liminar que suspendeu cobrança de parcela variável até que seja julgado o mérito, referente à queda de torres na concessão AT, em função de um evento climático severo e que, portanto, está sendo tratado como um caso fortuito. É interessante ver que a PV do ano passado tem justamente essa provisão da AT e que ficou bem superior à PV técnica daquele período. E agora vemos o oposto, né, com a reversão deste evento, colocando a PV contábil de forma a melhorar o resultado da receita líquida né, quer dizer, no acumulado deste ano de 2023. O lucro líquido regulatório teve um desempenho excepcional também, registrando mais de 246 milhões de reais no trimestre, quase 74% maior que o segundo trimestre de 2022. E no acumulado do ano, o lucro registrou a marca de 462 milhões de reais, também com um crescimento significativo de mais 60% na comparação com o ano anterior. No próximo slide, vemos um detalhe maior dos efeitos do lucro líquido regulatório. Bem, no slide 9, a gente mostra efetivamente a diferença significativa que os projetos trouxeram para o resultado do lucro líquido regulatório. Quer dizer, tanto os projetos consolidados na companhia, quanto projetos que entraram pelas nossas participações através de equivalência patrimonial, tiveram impacto positivo na comparação anual, uma vez que eles entraram em operação comercial e começaram a gerar caixa para a companhia. É o caso de Saíra e Santana no consolidado, e os projetos de Aimorés, Paraguaçu e Ivaí na equivalência patrimonial. Naturalmente, para financiar esse crescimento, percebemos um aumento na despesa financeira líquida, também na comparação anual, cujo impacto foi reduzido pela queda recente do IPCA. Com isso, nós fechamos um lucro no ano 60% maior, ou mais 170 milhões, na comparação contra o primeiro semestre de 2022. Indo agora para o slide número 10, nós falamos do lucro líquido societário, ou IFRS. Esse lucro caiu em torno de 46% no acumulado de 2023 contra o mesmo período do ano anterior, chegando a 607 milhões de reais
no semestre. A gente gosta sempre de ressaltar aqui que nós estamos falando de um lucro líquido contábil, quer dizer, ele não tem relação direta com o nosso fluxo de caixa. A discussão aqui é sobre o ativo contratual, que utiliza o conceito de trazer a valor presente todas as receitas futuras que são garantidas pelos contratos de concessão. Portanto, uma boa parte do reconhecimento do resultado em FRS não reflete efetivamente o fluxo de caixa da Taesa. E o principal efeito que explica a queda anual do lucro no acumulado de 6 meses está relacionado à correção monetária do ativo contratual, que é uma receita societária. Lembrar aqui que os índices de inflação caíram na comparação anual entre 2023 contra 2022. O IPCA, por exemplo, saiu de um acumulado de 2022 de 5,5% para 3,6% no acumulado deste ano de 2023. E o IGPM teve uma queda ainda maior. Quer dizer, ele saiu de 8,5% no acumulado de 2022 para uma deflação acumulada de 2,1% no acumulado deste ano. Lembrando que a gente está falando de 6 meses contra 6 meses. E esse efeito macro teve impacto direto na receita de correção monetária do ativo contratual entre os 2 semestres. Tanto na linha da receita líquida consolidada, que é esta aqui que impacta no consolidado da Taesa, quanto na linha de equivalência patrimonial, que é esse efeito aqui que acontece. Quer dizer, o resultado das nossas empresas participadas também tem um efeito macroeconômico na linha de correção monetária dessas empresas. E é bom destacar aqui que os novos projetos também impactaram de forma positiva no IFRS. Quer dizer, não só no regulatório, mas também no IFRS, compensando em parte o efeito negativo da correção monetária do ativo contratual. No slide 11, nós destacamos o perfil de endividamento da Taesa. À esquerda do slide, nós mostramos a dívida líquida histórica da companhia, assim como o nível de alavancagem, que ele é calculado como a dívida líquida, sobre o EBITDA regulatório de 12 meses, na visão de consolidação proporcional, quer dizer, considerando todas as nossas participações. Estamos com uma dívida total de 10,2 bilhões de reais, levemente melhor que o trimestre imediatamente anterior. Já o índice de alavancagem, ele cai de 3,9 vezes para 3,7 vezes, motivado pelo aumento da geração de caixa. Isto é, mesmo com uma dívida líquida total andando de lado, o EBITDA de 12 meses, ele apresentou uma forte melhora em função da entrada em operação recente de alguns empreendimentos, principalmente Saíra e Ivaí. É bom lembrar que essa alta recente aqui, nesse período aqui do 4T para o 1T, ela se deve à indenização que nós pagamos ao lote 5, que é justamente Saíra, para passar a operar esse ativo já após a assinatura do contrato. Portanto, esse ativo começa a contribuir para melhorar o fluxo de caixa e a alavancagem à medida que seu EBITDA incorpore os 12 meses no cálculo desse indicador. Bem, o perfil de amortização da dívida continua bastante adequado, com prazo médio de 4,7 anos e um custo médio real da dívida de 4,3% pós-tax, melhor que o custo apresentado no trimestre imediatamente anterior, do 1T. E com um volume de dívida de curto prazo de menos de 600 milhões de reais. Nossa posição de caixa fechou em torno de 1,6 bilhão de reais, uma melhora de liquidez dentro do trimestre de 13%. E olhando um pouco em termos de indexador das nossas dívidas, 66% das nossas dívidas estão indexadas pelo IPCA e quase 34% pelo CDI. O rating corporativo da Taesa em escala nacional, que é acompanhado tanto pela Moody's quanto pela Fitch, é o mais alto nível reconhecido pelas agências, o AAA, ambos com perspectiva negativa. E agora, para finalizar nossa apresentação, vamos para o slide 12 para falar do andamento dos empreendimentos que adquirimos mais recentemente. O grande destaque aqui desse trimestre foi a conclusão da primeira fase de Saíra, que foi realizada em apenas 3 meses após o leilão. Bem, o edital, ele previa 12 meses de operação pelo antigo concessionário, após a assinatura do contrato de concessão,
até que fosse possível realizar a transição completa para a nossa operação. E a Taesa conseguiu assumir a operação já na assinatura do contrato. Isso é, conseguimos completar a integração Taesa-Saíra em apenas 3 meses. Com isso, tivemos uma economia de mais de 50 milhões com essa antecipação, gerando naturalmente vantagem competitiva e muita eficiência. Tivemos envolvimento de todas as áreas da Taesa, trabalhando de forma muito coordenada. 26 contratos foram assinados e 100 atividades impeditivas concluídas nesse curto período, além de contratarmos 21 colaboradores prontos e vestindo a camisa Taesa para continuarem a tocar os ativos de Saíra sem perda operacional e assegurando o recebimento de 72% da RAP da concessão já a partir da assinatura do contrato. E foi realmente um dos maiores desafios operacionais da companhia recentemente. Estamos muito orgulhosos de termos concluído com sucesso essa entregação antecipada, afinal, a Taesa somos nós. E sobre os demais projetos, o que nós podemos falar é que a Ananaí e Pitiguari estão avançando do ponto de vista de fundiário e físico. Estamos bem avançados no processo de obtenção das licenças ambientais de Ananaí e todos os projetos, de maneira geral, estão andando de acordo com o planejado. Bem, era isso que tínhamos para apresentar. Agora vamos passar para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado a todos. Obrigado, Cristiano. Neste momento, abriremos a sessão de Q&A, que será conduzida ao vivo e contará com a participação dos diretores da companhia. Lembrando que, para fazer perguntas, os participantes devem clicar no ícone Q&A, na parte inferior de sua tela, e escrever a sua pergunta, que entrará na... Bem, primeiro, bom dia a todos. Agradeço aí essa introdução inicial. Então, vamos iniciar a sessão. Presentes aqui comigo a Juliana de RI, está o diretor-presidente André Moreira, o diretor financeiro de RI, Rinaldo Pecchio, o diretor de negócios e gestão de participações, Flávio Fernandes, o diretor de implantação, Luiz Alves, e o diretor técnico, Marco Faria. Começando aqui pelas perguntas, já recebemos algumas delas. Eu vou começar por uma que foi o investidor Maicon Godoy perguntou sobre o dividendo que a gente anunciou no dia 3 de maio, que foi logo após a Assembleia Geral de Acionistas, né, onde a gente aprovou o resultado do ano e existia um valor de dividendos mínimos obrigatórios remanescentes de torno de 26 milhões de reais. Esse dividendo já foi anunciado o pagamento, inclusive ontem, com o anúncio dos outros dividendos, que foram de 313 milhões, e ambos serão pagos no dia 29 de agosto. Tá? Então, só para fazer esse esclarecimento, ele foi anunciado sim. Então, agora eu passo aí para a Juliana para começar a sessão. Bom dia a todos. Eu vou começar com a primeira pergunta que recebemos aqui, da investidora Nayane Mendes, e eu vou direcioná-la ao nosso diretor financeiro, Rinaldo Pecchio. A investidora pergunta: qual será o impacto do IGPM em relação às concessões? Pecchio, poderia comentar? Obrigado pela pergunta, obrigado pela participação de todos. Essa questão do IGPM, a gente tem que ver alguns aspectos que ela impacta. Primeiro, a gente tem que lembrar que o nível de receita da Taesa foi impactado favoravelmente pelo IGPM que nós tivemos nos últimos anos. Então, esse é um ponto importante, que isso está mantido, aqueles índices que a gente obteve nos últimos ciclos. Quando foi apresentado aqui o slide 6 da RAP nossa para o próximo ciclo, eu acho que tem uma coisa interessante para a gente notar, e é que os novos projetos nesse ciclo já estão compensando o efeito do IGPM. Então, a gente mostrou 258 milhões de novos projetos, como o RAP, e o impacto negativo de 104. Outro fator importante com relação à questão do IGPM é que a gente está observando já uma tendência de queda da participação de IGPM no total de RAP. Nós estamos com um pouco acima de 60%, e com os novos projetos devemos chegar abaixo de 60%, com uma tendência que, à medida que for colocando outros projetos, isso diminua cada vez mais.
Ou seja, então, por enquanto, tem um impacto, sim, obviamente que isso vai estar refletido nas demonstrações, está refletido na geração de caixa da companhia, mas a estratégia e a participação que a gente tem tido em empreendimentos tem feito com que a gente consiga ter uma compensação nesse período. Obviamente que isso é dinâmico, pode ter outros movimentos aí, mas que a gente teve essa compensação, lembrando que também índices inferiores aí ou índices baixos de IGPM também tem um certo favorecimento quando nós olhamos alguns dos custos nossos, que não necessariamente estão indexados à IGPM, mas a outros índices com a baixa inflação também acaba nos beneficiando de alguma forma. Obrigado, Péquio. A próxima pergunta aqui, na verdade, já até foram duas perguntas que foram feitas. Eu vou quebrar um pouquinho essa pergunta pelo Cássio, né, investidor. A primeira pergunta dele é: existe um plano para trazer a alavancagem da companhia novamente ao patamar abaixo de 3 vezes EBITDA? E a segunda pergunta é: o que poderia dar errado na estratégia da companhia na visão dos gestores que comprometeria a entrega dos resultados no longo prazo? A primeira pergunta eu vou passar para o Péquio, e a segunda, sobre visão de longo prazo, vou passar para o André, tá? Bom, obrigado pela pergunta. A alavancagem reflete um conjunto de estratégias e definições que a companhia foi fazendo com relação a projetos, com relação a dividendos e com relação também a endividamento. Nós entendemos que o atual patamar de alavancagem da companhia reflete o estágio da companhia, ou seja, uma companhia que tem fundamentos muito bons de geração de caixa, só que está no momento de expansão, com participação de leilões que foram ganhos e que precisamos fazer a implementação dos mesmos junto com a política de dividendo que tem sido aplicada. Dito isso, o que nós temos que fazer de fato é fazer uma gestão, né, dessa parte do endividamento da companhia, para que permita que a companhia mantenha planos de crescimento, mantenha sendo uma ação com atratividade no mercado, né, através de pagamento de dividendos, e ao final disso, essa gestão vai levar algum número aí do endividamento, mas que nós entendemos que durante um tempo deve permanecer muito próximo do que tem sido observado atualmente, né? Então, não existe um plano e a gente não mudaria os planos da companhia, que são muito sólidos, tem todo um planejamento estratégico por trás para fazer com que isso fosse simplesmente baixado, sendo que ele está no patamar que está, em função dessas necessidades que ocorreram e desse planejamento que fez com que chegasse nesse nível. Eu vou passar agora para o André para a segunda parte. Bom dia a todos. Obrigado, Cássio, pela pergunta. Muito interessante aí para a nossa reflexão aqui. Eu acho que, na verdade, que tudo que temos feito na companhia está baseado hoje no nosso planejamento estratégico de longo prazo, né, de 10 anos. E o que temos focado aqui é garantir claramente um bom equilíbrio aí no nosso tripé da nossa disciplina financeira, que a gente equilibra aqui nível de investimento, pagamento de proventos, endividamento, né, a boa alavancagem. Então, o que a gente tem tido o cuidado aqui é de manter esse equilíbrio num patamar compatível, como o PEC comentou, né, compatível com o nosso negócio, né? Então, nós temos feito isso, né, com a geração de caixa e que permita um pagamento robusto e consistente de proventos, um nível interessante de investimento, que nós temos feito recentemente, e equilibrando tudo isso com o nível também de alavancagem. Então, isso é importante. E aí, indo, né, especificamente na pergunta, em relação que eu posso dizer para vocês, que estamos muito bem posicionados, né, e com total apoio do nosso Conselho de Administração para garantir resultados robustos aí no curto, médio e longo prazo da companhia. Tá bom? Então, obrigado pela pergunta. Devolvo aí para a Juliana. Obrigada, André. A próxima pergunta é da analista de sell-side do Santander, Júlia Zaniolo. Ela pergunta: vocês poderiam comentar qual a expectativa de dividendos para o ano? Com a redução do resultado societário, dado o impacto do IGPM, o que esperam de payout? Deveríamos esperar impacto no dividendos? Eu vou direcionar essa pergunta ao nosso diretor financeiro, Peck. Poderia comentar? Claro, Juliana. Obrigado pela pergunta.
A questão relacionada com dividendos, né, está obviamente relacionada com os resultados da companhia, com a capacidade de geração que a companhia tem, e essas questões macroeconômicas fazem parte, né, do contexto no qual a empresa está inserida, e obviamente que a gente tem que fazer uma gestão de caixa da companhia, juntamente com os projetos que a gente tem que precisam também receber recursos, né, para execução, mas o que eu tenho para dizer é que a companhia tem fundamentos muito fortes, com geração de caixa bastante robusta, e que, nesse momento, nós acabamos de fazer, né, a declaração de dividendos do primeiro trimestre, que foi aprovado pelo Conselho, e nós vamos estar observando o que acontece nos próximos trimestres para tomar as decisões relacionadas com isso. Mas não devemos ter grandes expectativas ou grandes variações com relação ao que a companhia tem feito de ser uma boa pagadora de dividendos, baseado nesses fundamentos muito fortes que a companhia tem. Obrigado, Peck. Eu vou fazer uma pergunta aqui que está relacionada, acho que, sobre leilão, né? Acho que algumas perguntas, algumas pessoas nos perguntaram aqui sobre leilão, e aí eu vou tentar consolidar uma pergunta aqui geral, falando um pouquinho, né, do leilão que passou agora, né, o último de junho, os leilões que estão vindo agora, né, no final desse ano, e também um pouco de perspectiva para frente, né, de leilões e nossa, né, quer dizer, nossa participação e nossa intenção em arrematar lotes. Vou passar aqui para o Fábio para falar um pouquinho sobre isso. Fábio. Obrigado, Cristiano. Bom dia a todos. Obrigado aí por estarem conectados aí na nossa divulgação de resultado. É um prazer tê-los aqui conosco. Bom, em relação a crescimento, né, e participação em leilão, o nosso planejamento estratégico é muito claro e objetivo no que diz respeito a manter a nossa relevância e a nossa participação muito ativa e presente no setor de transmissão. Então, a Taesa, como já dito aqui nas outras divulgações de resultado, sempre estudará e sempre dedicará a sua atenção para estudar individualizadamente cada lote e cada leilão que se apresenta aí pela ANEEL, né? Dentro disso, a gente participa, né? Participará dos leilões que vão acontecer agora no final do ano, em dezembro de 23, em março de 24, que são os leilões já que temos uma certa visibilidade sobre os lotes e as características, e sempre com a condição e observando uma alocação de capital eficiente, né? É sempre bom lembrar que a Taesa, a gente não participa de leilão para ganhar lotes, a gente participa de leilão para rentabilizar corretamente os nossos acionistas e trazer uma rentabilidade que faça jus à percepção de risco e às condições de mercado observadas aí na época e pelos próximos 30 anos que vão ser operados esses ativos. Então, só em relação ao leilão de dezembro, que a gente já tem, essa semana foi aprovado o edital na terça-feira e ontem foi liberada uma minuta que ainda vai ser avaliada pelo TCU. A gente tem aí aproximadamente 22 bilhões de investimentos distribuídos em 3 lotes, sendo que a grande concentração desse investimento está no lote 1, que é o lote de HVDC, de corrente contínua, e nós estamos avaliando, lembrando que a Taesa, em 2022, conforme apresentado aí pelo Cristiano, quando ele fez a apresentação dos slides, ganhamos um lote que tem uma tecnologia que é muito similar, próximo ao que vai estar sendo oferecido em dezembro, que foi Saíra. Então, isso nos dá uma condição, né, de já estarmos já estaremos, né, muito familiarizados conhecedores, né, da tecnologia do HVDC. Então, esse é o ponto. Em relação a leilões passados, né, Cristiano, que eu acho que tem outra pergunta, a gente não comenta os lances dos nossos competidores, mas em relação à Taesa, como eu falei anteriormente, a gente participa e estuda criteriosamente cada lote, e a disciplina financeira ela é muito observada em cada oportunidade dessa. Então, a gente
como falei anteriormente, vai participar, vamos analisar, e se houver uma rentabilidade atraente para o nosso investidor e para o nosso acionista, a gente vai dar um lance que seja condizente com essa rentabilidade esperada. Acho que foi isso, né, Cristiano? Teria mais algum ponto, não? Acho que você cobriu tudo aí, Fábio. Obrigado. Obrigado, Fábio. A próxima pergunta que temos é do investidor Lucas Fernandes Santos. Ele pergunta, com um caixa robusto conforme apresentado, a empresa ainda considera levantar caixa via ofertas de ações? Eu vou direcionar essa pergunta ao nosso presidente André. Por favor, André, poderia comentar? Legal, obrigado, Juliana. Lucas, obrigado por essa pergunta. Isso é na verdade, falar sobre caixa aqui é um exercício diário, né, Peca? Isso aqui é uma discussão quase que diária para nós e, obviamente, levamos em consideração todas essas possibilidades, né, de incremento de caixa, de melhorar a estrutura de capital, mas, por hora, esse mecanismo não está sendo tratado como prioridade na companhia. Então, assim, o que não invalida o uso desse mecanismo caso haja alguma oportunidade interessante de investimento no curto prazo, por exemplo. Então, não está na mesa, mas, eventualmente, podemos abrir mão dele para algum investimento que possa aparecer, alguma oportunidade de geração de valor para a companhia. Tá bom? Obrigado. Estamos olhando aqui as perguntas, muitas perguntas de leilão aqui que foram, acho que bem respondidas aqui pelo Fábio. Estou vendo que tem algumas outras perguntas. Apareceu uma aqui, que eu acho que essa resposta é até mais direta, sobre a nossa... Tem algum plano da Taesa para a migração de ações para no mercado com oferta de apenas uma classe de ações? Quer dizer, hoje não temos esse plano, tá? Então, respondendo diretamente, a companhia não tem esse plano de ir para novo mercado. Apesar de que achar que, né, nós fazemos um trabalho muito bom aqui de governança em todas as nossas frentes, dentro do que é possível fazer para garantir na transparência, até dentro da ótica da sustentabilidade dos tópicos do ESG. Vou já ir direto aqui para a pergunta, tá, Juliana? Aproveitando que chegou aqui, do Marcos Gomes. Ele pergunta sobre... Né, a gente fala um pouquinho de leilão, e aí falamos um pouco de alavancagem, mas ele quer saber um pouquinho desse equilíbrio, né? Como é que a companhia equilibra um pouco essas questões de alavancagem, dos dividendos e nossa missão por crescer. Eu vou passar um pouco para o Pecchio aqui para falar um pouco sobre essa pergunta. Obrigado, Marcos, pela pergunta. Bom, acho que a gente já abordou alguns temas relacionados aí com essa questão, né, de filosofia da companhia para crescimento, que nós temos que crescer, faz parte do planejamento estratégico, e o perfil de companhia que é boa pagadora de dividendos, como eu disse, tem fundamento e deve permanecer. A gente também entende que esse equilíbrio entre crescimento que seja feito, né, em condições sustentáveis, seja de endividamento, seja através de remuneração dos nossos acionistas, também deve ser pensado. Mas dentro da companhia não se pensa que é um ou outro. O que a gente vai fazer é procurar maximizar, sempre que possível, né, a distribuição de resultados, garantindo participação em leilões ou garantindo crescimento, lembrando que os fluxos de caixa às vezes são um pouco diferentes, né? Quando você tem eventualmente uma mudança de dividendos, você não teria um impacto no curto prazo tão grande. E lembrando também que participação, principalmente em leilões, o fluxo de caixa é sempre um pouco mais alongado, dando tempo para a empresa se preparar para isso. Então, a gente entende que é esse conjunto que permanentemente tem sido e vai continuar sendo analisado para garantir crescimento e boa remuneração dos acionistas. Estamos coletando aqui algumas outras perguntas, algumas delas aqui já respondidas, felizmente aqui. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma aqui que a gente possa trazer aqui para os diretores. Só um minutinho. Tem um aqui, de uma maneira geral, acho que vou passar aqui também um pouquinho para o André, para falar um pouquinho como é que a gente olha, né, o tema da sustentabilidade, né, as discussões todas que a gente vem apresentando trimestralmente. E se você quiser dar um pouquinho mais de cor aí sobre o nosso projeto, que a gente falou um pouco do sistema de gestão integrado. Então, André, passo a palavra para você para falar desse tema. Legal. Obrigado pela pergunta. Acho que o tema de
ESG, etc., né? A gente não quer ser aqui na Taesa, acho que a gente busca ser muito mais naturalmente cuidar desses temas do que imprimir aí um que a gente chama no mercado de greenwashing, etc. E temos várias iniciativas nesse sentido. Uma, o Juliano já discorreu aí na apresentação, né, que é a nossa Sistema de Gestão Integrado, certificação das ISO aí, 9001, que é qualidade, 14001, meio ambiente, 45001, saúde e segurança, e o 55001, que é gestão de ativos. Isso vai dar uma conectada em todas as nossas iniciativas nesse sentido. Além disso, temos várias outras iniciativas garantindo, por exemplo, a nossa governança através aí né, de todo o sistema de gestão, junto à CVM, junto ao nosso Conselho de Administração, internamente. Temos vários projetos sociais, né, alguns deles aí bastante interessantes também, cuidando aí da parte do S, né, do ESG. Temos também muitas iniciativas relativas a nossas compensações, né, ambientais, né, decorrentes aí dos próprios, né, quando a gente vai implantar novas linhas de transmissão, por exemplo, ou uma grande subestação, sempre há uma avaliação e nós temos as licenças ambientais e alguns compromissos que nós firmamos, né, através, né, desses mecanismos, atuar junto às comunidades, né, sempre buscando antecipar qualquer tipo de situação que possa causar desconforto nessas comunidades e para o próprio meio ambiente. Então, tudo isso tem sido mapeado, nós temos trabalhado intensamente para que esses projetos e tudo isso que a gente chama de ESG, ou dentro do nosso planejamento estratégico, nós chamamos de sustentabilidade, seja garantia. Além disso, né, tem várias ações aí em prol da segurança, né, isso é inegociável dentro da empresa, né, todas as questões relativas à integridade, ética, temos um canal de denúncia independente, tratamos isso com muita seriedade, isso levamos a conhecimento aí do nosso conselho, e todos esses temas para nós são muito ricos e muito importantes na nossa gestão. Então, falar especificamente de alguma coisa, né, dá para falar bastante aqui, passar a manhã toda falando sobre o nossa pilar de sustentabilidade. Mas dá muito orgulho de saber que a gente está no caminho certo, né? Tem o programa de diversidade também, né? Temos apoiado aí, e aí trabalhando com diversas iniciativas aí, junto ao Pacto Global da ONU, por exemplo, nós estamos aí no plano aí de a empresa apoiando a iniciativa de transparência, né, 100% também, temos metas para isso, internas, né, de garantir cada vez mais transparência nas nossas ações. Então, estou bastante contente e orgulhoso aí de fazer parte de uma empresa que está tão, né, ligada a todos esses temas aí. Obrigado, Cristiano. Obrigada, André. Eu também estou muito orgulhosa. Aqui eu vou passar uma pergunta para o nosso diretor de implantação, Luiz, e é a seguinte pergunta do investidor Fábio Daniel Januário. Qual é a avaliação da companhia sobre a implementação de transmissão de energia em corrente contínua? Algo que pode visto como inovador para o setor? A companhia tem algo a acrescentar sobre o assunto? Qual é a avaliação da expertise da Taesa sobre esse modelo de transmissão? Obrigado, Juliana. Obrigado, Daniel, pela pergunta. Bom, na verdade, né, a transmissão em corrente contínua não é uma novidade no Brasil, né? Nós já temos sistemas de linha de transmissão que já utilizam dessa tecnologia, né? Na verdade, o sistema de transmissão em corrente contínua é utilizado para longas distâncias, onde você tem uma redução de perdas, né? Quando você utiliza esse modelo de transmissão. E o grande diferencial de um sistema de transmissão de corrente contínua é principalmente a subestação conversora, né? A subestação que transforma aí a corrente alternada em corrente contínua. E isso está muito relacionado com a subestação de Saíra, que nós fizemos uma aquisição recente, que foi muito bem falada aqui já pelo Cristiano, né? Então, a Taesa, ela adentrou, né, nessa expertise aqui de transmissão ou, né, conversão em corrente contínua, já com a nossa aqui subestação de Saíra, que é o grande diferencial dentro desse modelo, né? Tem uma linha de transmissão que ela transporta a corrente contínua nesse modelo de transmissão, junto com a subestação conversora, que é o grande diferencial. E nisso nós já temos a nossa subestação de Saíra,
que já faz, né, a conversão de corrente contínua para corrente alternada e vice-versa, ali para fazer uma conexão junto à Argentina. Então, hoje nós já detemos, né, o conhecimento e trabalhamos já na operação dessa instalação. Excelente, Luiz. Obrigado aqui. A gente aqui passei por praticamente todas as perguntas, na verdade, muitas delas que já foram respondidas de uma maneira geral aqui, eu tentei consolidar algumas delas. De qualquer maneira, acho que o time de RI está sempre à disposição de todos vocês para responder qualquer uma das perguntas que vocês venham a ter logo após. A gente recebeu alguns agradecimentos aqui. Agradeço a participação de cada um de vocês aqui nesse call. Vou passar aqui a palavra rapidamente aqui para a gente fazer o fechamento, né, André? Seu fechamento de considerações finais, agradecendo aí a todos novamente. Bom, Cristiano, obrigado, e obrigado a todos aí pela participação novamente, né, a participação massiva aí de acionistas, né, de várias frentes, e que nos alegram bastante e nos mantém bastante firmes e orgulhosos aí do que temos feito, né? E o que eu posso falar para vocês é continuar apostando na Taesa, né? Nós vamos continuar entregando resultados robustos, consistentes e obviamente com a disciplina financeira que o nosso negócio requer. Tá bom? Então, muito obrigado. Até o próximo trimestre ou a qualquer momento, né, através do nosso RI. Então, fique à vontade para entrar em contato conosco. Obrigado a todos, pessoal. Boa tarde.